sem mais delongas, vamos Bora. começar do começo. Bora. Né? Fala pra gente aí quem que era o Roninho, o Rorrozinho, o Little Rony. isso. Conta pra gente aí, cara, o início. Nossa, deixa eu ver por onde que eu posso começar. Eu lembro Vê que... se você consegue fazer isso aqui, ó, tipo, pra você ficar aqui, que eu tô... colocar mais pra cá, Pô, sim? não consigo olhar no seu globo. Aê, boa. Entendi. Quero olhar no seu globo. E o medo de destruir o cenário de novo. Mas enfim. Tá, acho que é melhor. Deixa eu ver como é que eu faço pra poder pensar sobre o Rony. Eu lembro que quando... Eu sempre fui muito louco, né? Assim, muito, muito, muito. Acho que você percebe um pouco pela minha história. Eu sempre fui uma criança... né? Se hoje eu sou louco, imagina como criança, né? Então, quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito, muito levada, né? Muito, muito criativa, muito louca, assim, sabe? Uma criança muito... Mas, ao mesmo tempo, muito doce em alguns momentos e etc. Então, eu lembro, por exemplo, assim, claramente de quando meu pai chegava, assim... Nossa, sempre amei doce, essas coisas assim. Meu pai trabalhava na Lacta, né? Quando... Nossa, mas, mano, na Lacta. Senhora, então imagina, meu pai trabalhava à noite, então de manhã quando eu Caramba. acordava, eu já sabia que ia ter coisa, chocolate. Inclusive, pai, obrigado, porque eu descobri que você não ganhava esse chocolate, eu descobri que você comprava. Olha. Então. Mas aí, eu lembro que eu ficava esperando isso, então eu sempre gostei muito de doce, assim, sempre fui... Eu sou o filho mais novo, né? Então eu tenho um outro irmão, sim. As pessoas acham que eu não tenho irmão, mas eu tenho. Certo. É porque eu brinco falando que ele é bonito, aí não parece que é meu irmão. Entendeu? Mas a testa a gente é parecido. Então eu tenho o irmão Renan, que é mais velho, né? Ele é casado, mora em Sorocaba. Mais velho e bonito. Isto. Tá. Mas agora eu tô entendendo que eu sou muito bonito também. Por dentro. Nossa, irmão. Por dentro não sei se tá tão bom assim também, não. Vamos falar sobre a nossa humanidade, né? Mas enfim, então eu tenho um irmão, né? Então sempre morou eu, meus pais, né? E meu irmão. Então meu irmão casou quando eu tinha acho que uns 13 anos, etc. Então a gente sempre ficava muito expectante quando meu pai chegava, né? Com essas questões do chocolate. Porque, mano, era o nosso momento, e etc. Até ele sair da Lacta e... Porque a Lacta mudou pra Curitiba, né, e etc. Nossa, e a vida ficou um pouco depressiva. Eu já conheci a depressão na infância. Tô zoando. Mas... Ele saiu da Lacta e foi pra uma fábrica de rúcula. Nossa. Me tornei light. Não, mas aí eu lembro que acho que ele ficou um tempo desempregado e depois foi voltar para as outras profissões e etc. Acho que ele começou a trabalhar no lugar onde ele trabalhava, que demorou para se desapegar para depois ir se aposentar, né? Mas, enfim, o Rony sempre foi assim, então eu gostava muito de brincar na rua, etc. Até os meus 9 anos, porque aí com os meus 9 anos eu comecei a fazer umas besteirinhas, assim, eu já fui bem, assim, pecador desde o início, né? E aí eu perdi a minha infância nesse sentido, aí hoje eu tento viver aquilo que eu perdi na minha infância de certa forma, porque a maturidade começou a vir muito cedo, né? Por conta das decisões que eu tomei na vida no início da minha infância. Então, eu lembro muito desse Rony que brincava, desse Rony que jogava rouba-bandeira na rua. Nossa, que saudade, mano. E a gente brincou de rouba-bandeira esses dias lá em casa. Foi muito top. Matar a saudade, assim. Então, tipo, jogar vôlei, essas coisas. Então, sempre foi muito tranquilo. Essa questão das brincadeiras, essa questão, né, de socializar com a família. Foi sempre muito mais, sei lá... Eu lembro muito de uma infância pura, assim, nesse sentido, sabe? E também de um Rony que... Deixa eu ver, eu comecei a catequese com 7 anos. Nossa, começou cedo. Foi. Eu acho que é algo assim, se eu não me engano. E assim, eu lembro, assim, de que era muito legal, assim, ir pra paróquia, ver as tias da catequese, assim. Você já achava legal? Isso. Não. Show de bola. Era legal vê-las, não era legal fazer catequese. Tá. Mas enfim, inclusive, beijo, tia Dete, tia Judite. Foi muito legal. Depois a tia Dete, ela virou pregadora do grupo de oração. E eu lembro que quando ela foi pregar pela primeira vez, assim, foi... Assim, ela é um exemplo de humildade, assim, sensacional. Sensacional. Minha vizinha, era minha vizinha também. Quantos anos você tem? Você nasceu em que ano? Né? Esqueci de falar isso, né? Verdade. Contextualizar em que realidade você vive. Eu nasci em 98, então... Nossa, 98. Isso, eu tenho 23 anos, vou fazer 24 agora em junho. Deixa eu ver. Eu nasci aí nessa troca, né, de milênio. Minha mãe fala que ela lembra, por exemplo, de quando São João Paulo II veio para o Brasil, né? Que ela ensaiou o cântico, assim, né? De que ele ia, acho que pro Maracanã, se eu não me engano. Do Alvimar? Eu não lembro. Aquela música do Alvimar lá que fala dele? Não, aquela música veio... Acho que veio quando ele morreu, né? Alguma coisa assim. Música do Sei.
Mas aí não, era uma, tipo, uma bonita, minha mãe falando que ela ficava super empolgada, etc. Então eu nasci nessa época, eu nasci na mesma época em que João Paulo II também escreveu sobre as novas comunidades, né? E ele falava, no dia 23 de maio de 1998, uma semana antes de eu nascer, ele proclamava, né, de que nós éramos uma resposta providencial para esse mundo, né? E aí eu nasci. Né? Ó, o carisma está em nós antes mesmo de nascer. Exato. Eu falo que, isso é muito forte, né, sobre essa questão do carisma, falando sobre a minha infância, né, porque eu lembro muito daquilo que o Fabiano falou, que o Fabiano falou que o carisma é ontológico, né, antes mesmo de eu nascer eu já tenho carisma. Sim. Minha mãe, ela... O que aconteceu primeiro, que eles se casaram na paróquia de São José, né? Opa! E aquela que fica ali no São José, check, já foi um. Ok, e aí o que aconteceu? Minha mãe, enfim, ela se casou, mas assim, ela nunca foi católica de verdade naquela época, né? Tá. Hoje ela ainda tem dificuldade de viver algumas coisas, de entender algumas coisas, mas pratica, vive, etc. Mas... O que aconteceu? Naquela época ela frequentava diversas seitas e etc. Começou a pensar nessa questão do espiritismo e tudo mais. E aí o que aconteceu? Ela tinha um irmão. E aí o padre falou, acho que ela foi um dia como é que fala? Na fazendinha que tem lá perto de casa, que eram uns freis e tudo mais. E aí o frei falava, né? Quem tem um, não tem nenhum. E quem tem dois, tem um. Falando sobre os filhos, né? E aí ele falou, porque se o outro saísse de casa, né, que ela precisava ter um outro filho para poder... Isso. E assim, eu e meu irmão temos 11 anos de diferença, né? E aí ela falou, ok, vou tomar essa decisão. E quando minha mãe realmente engravidou de mim, ela voltou a frequentar a igreja católica. Entendeu? Então eu falo que eu sou Joseph desde o início, né? Eu reconstruí o útero da minha mãe nesse sentido, né? E a mentalidade dela de formar, enfim, de querer ser formada, de querer viver algo novo, assim. Então ela começou a frequentar a igreja com mais assiduidade por conta da minha gravidez, né? Isso foi, assim, quando eu olho pra minha história, eu falo, mano, eu louvo muito a Deus por minha mãe ter tomado essa decisão, né? E por Deus, né, ter permitido que ela, sei lá, criasse esse desejo, assim, graça, né? É graça. Isso, então eu percebo muito essa questão. Então, sempre gostei muito, assim, de dar aula, sabe, de pensar. Eu sempre gostei muito de ensinar as coisas para as pessoas. Eu não queria dar aula porque eu não queria receber pouco, né? Eu falava nunca que eu vou ser professor porque eu não quero ganhar pouco, né? Hoje eu não ganho nada. Mas, né, enfim. Mas eu falava, não, nunca que eu vou ser professor, etc. Mas desde a minha história eu fui percebendo que o Rony gostava muito de sei lá, de tornar claro pro outro aquilo que ele já sabia, sabe? Então isso sempre foi muito assim de mim, sabe? Eu sempre aprendi alguma coisa na escola, que eu era o nerd, né? Essas coisas, nossa, era muito zoado na escola. Por conta disso, porque eu já estudava alguma coisa pensando em como ensinar para alguém, entendeu? Então, até hoje eu não consigo fazer nada, né? Depois eu descobri que isso talvez pode ser virtude se for equilibrado, né? Virtude da eloquência. Mas eu percebo que hoje, se eu tô aqui pensando em alguma coisa, ou se você me fala alguma coisa, eu falo, nossa, eu poderia falar isso para tal pessoa dessa forma e etc. Então, a minha cabeça sempre foi muito assim, sabe? Tipo, como transformar aquilo pra pessoa entender, assim. Aí eu fui percebendo que realmente Deus tinha desde toda a eternidade, tinha me escolhido para formar, né? Para ser formador, né? Não com palavras, etc. somente, mas com tudo, né? De certa forma. Mas é isso, assim, sobre a minha infância que eu lembro, assim, de coisas plausíveis antes dos 9 anos, são essas. Eu lembro muito nossa, a cena do meu pai chegando com chocolate era tudo, assim. Nossa, maravilhoso. Isso daí deve ser uma coisa surreal. Não tenho, assim, nada como o Fabiano, né, de quebrar a TV, etc. Eu não lembro, assim, de eu aprontando muitas coisas em casa. Por que você... Eu percebi que você tá muito focando nos 9 anos. Aconteceu alguma coisa? Tipo, sua vida antes e depois dos 9? Sim, nossa. Eu falo que eu sou outra pessoa depois dos 9, porque depois dos 9 eu conheci a sexualidade. Aí, meu filho... Com 9 anos. Com 9 anos. Começou tarde. Eu lembro que eu comecei tarde demais, mano. Gente, 9 anos, a criança não sabia nem não teve nem educação sexual na escola, não sabia nem o que era genital, essas coisas assim, e de repente já tava ali fazendo uns negocinhos. E aí eu falei, mano, louco, então a minha vida começou a ser inserida nessa sexualidade a partir dos 9 anos, e assim, eu lembro que foi logo depois que eu recebi a primeira comunhão, etc. Então, tipo, eu comecei a comungar, mesmo fazendo essas coisas, assim. Tipo, eu falo, mano, comungando a minha própria morte, assim, né? E, assim, foram isso durante até... Mas no caso, ainda não. Você não comungava a sua própria morte porque não existia consciência, ou existia já uma consciência?
Ixi, eu acho que eu era bem safado. Mas existia uma consciência de pecado? Já? Ah, já? É? Não, assim, depois... Caraca. Não, minha psicóloga me ajudou a entender algumas coisas, né? De que talvez naquela época, dos 9 anos em si, não. Mas eu acho que depois dos 10, depois dos 11, essas coisas assim, as coisas começaram a fazer mais sentido, sabe? Cara, eu também tive acesso muito cedo. Eu comecei com uns 4 anos. Ô, louco! Sério, cara. Nossa, eu achei alguém pior que eu. Eu brincava com uma vizinha e a gente chamava de brincar de novela. Já imagina o que vocês faziam. Pois é. Meu Deus do E céu. era tipo, na verdade, nem acontecia o que acontecia com a gente nas novelas. Era isso que eu ia falar, eu não fazia o que aparecia na novela. Então, era assim, proibido nessa época. É. Então também tive acesso cedo, cara. E eu sei da luta que é quando isso acontece. Sim. Nossa senhora, é... Até porque o teu corpo não tá preparado pra viver Sim, essas coisas e etc. E a gente sofre as consequências Você até acaba hoje. nem sabendo o que você tá fazendo, né? Uhum. Sim. Então é algo que... É aquela coisa. Da mesma forma que uma criança que tá inserida na igreja desde cedo e tal, e tá ali presente enquanto tá acontecendo uma adoração, colhe essas graças lá no futuro, sem a gente ter dimensão, né? Uhum. É da mesma forma com o pecado. Exato. Eu tive acesso cedo, então quando eu passei a entender, o estrago foi assim, tamanho na minha vida. Exato. E assim, eu lembro que também eu era coroinha, né? Eu entrei como coroinha lá da paróquia, na época que a paróquia ainda era de lata, assim, né? A paróquia São Jorge. E sempre... Paróquia era o quê? De lata? Isso. Onde a paróquia hoje era lata. E a gente usava o salão paroquial para fazer os eventos, as coisas, etc. Lata? As missas Como era assim, lá. lata? Era lata, era latão. Tipo, a parede, sabe? Era de lata? Era de lata. Era tipo um galpão, assim, sabe? Tá, entendi. Isso, e as coisas eram de lata. Então imagina, era engraçado o pessoal limpando o ferro quando tinha visita do bispo, né? Pra poder fazer a parede mais bonita, né? Nossa. E assim, eu lembro que mesmo assim, dentro do coroado, dessas coisas, eu fui coroinha acho que até 2000 e... Acho que até uns 14 anos, assim, Nossa, essas cara, coisas. Parecida a nossa história. Isso. Também foi coroinha. Sério? Uhum. E aí, eu lembro que eu também assumi a coordenação dos acólitos do coroinha nessa época, mesmo vivendo uma vida consciente, né, de que eu estava com um pé na igreja e um pé no mundo, sem contar pro padre mesmo, e ele deixava eu assumir as coisas assim, sem vergonha na cara nenhuma. Entendi. Agora eu entendi meio que essa culpa que Uhum. você assume, mesmo Sim. sendo criança. Sim, porque acho que depois que eu tomei a consciência que eu falei, mano, olha o que eu Você fiz. continuou, tipo... Olha o que eu fiz mesmo assim, eu falei, vamos assim mesmo, né? E você teve contato com o que com 9 anos? Ah, meu filho, com sexualidade. Total, assim, literalmente. Caramba, tipo... Assim, sexualidade totalmente desregrada, assim, já tive a minha primeira relação sexual na laje de casa, assim, escondido Com dos meus 9 pais. anos. Isto. Caramba. Isto. E aí, assim, eu falei, mano... E aí, depois disso, todo dia, né? Todo dia. Todo dia, assim. Nossa, depois... Virou só brincadeira de Isso. criança. Eu não conhecia nem por exemplo, essas questões de ejaculação, etc. Não tinha nada, sabe? Nada. E mesmo assim, já fazia as coisas. E aí, eu lembro que depois disso, né, começou a vir o vício da masturbação, da pornografia, essas coisas assim que você falou, mano, realmente uma história bem desregrada nesse sentido. Até uns 12, 13 anos, que aí depois, né, disso que eu fui fazer coisas mais sérias, assim, bem mais feias. É a mesma coisa com qualquer pecado, na verdade, né? Ele vai perdendo a graça e a gente vai precisando de algo pior. Não vamos focar isso só em droga, gente. É um erro focar isso só em droga. Sim. A gente acha que só a droga a gente começa a beber e a bebida perde a graça, e a gente fuma um baseado e o baseado perde a graça, a gente cheira um pó. Não é só com a droga que funciona assim. Sim. Gente. Não é. Da mesma forma que nós podemos evoluir em Deus, crescer em graça, em santidade, no pecado também. Não tem limite. O pecado, ele leva a gente até o inferno, se a gente quiser. Né? Exato. Basta a gente ir mergulhando mais Exato. e mais. E eu lembro que eu não gostava só de pecar, mas eu gostava de fazer as pessoas pecarem. Então, o que acontece? Eu lembro que, por exemplo, acho que com 12, 13, 14 anos, eu não lembro, eu nunca fui pra uma balada, por exemplo, assim. Certo. Tipo... mas eu gostava de fazer festas e baladas em casa, né? Então eu organizava as festas para os meus amigos, para as minhas amigas, e assim, bebida para todo lado. Eu não gostava de beber, mas eu gostava de fazer as outras pessoas beberem, etc. Então, tipo, muita coisa assim nesse sentido. E aí você percebe realmente que você nunca tá contente com aquilo que você faz. Você sempre queria inventar algo mais, etc. Sim. Então, se hoje, né? Porque imagina, né? Se eu sempre fui uma criança criativa, se a minha personalidade é uma personalidade criativa, eu também era muito criativo pro pecado. Lógico. Muito, nossa, criativo assim demais.
demais. Criativo, assim, demais. Tem hora que às vezes eu me pego nos pensamentos hoje, lutando assim, que eu falo, Jesus, pera, eu tô criativo demais nesses fetiches, assim, nesses pensamentos, nessas coisas que não são naturais, não são legais. Você tinha essa liberdade, então, já desde moleque? Você ficava na rua, você voltava a hora que você queria, você organizava festa em casa? Sim, isso começou mais com 14 ou 15 anos, 16? Deixa eu pensar aqui. Começou mais quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, que aí eu tinha o quê? 14, né? 14 para 15. 15, é. E aí começou porque aí eu estudei no Salote, né? No São José. E aí eu já podia sair de casa, já era mais assim... Já ia sozinho pra escola. Isso. Eu podia fazer... As outras coisas que eu fazia mais escondido, porque essa questão das festas, aí agora sim eu podia fazer, etc. Porque principalmente o ano de 2014, que aí foi o meu segundo ano do ensino médio, que eu comecei a trabalhar num buffet infantil, né? E aí eu voltava de madrugada pra casa, né? Então, meus pais me deram mais liberdade nesse sentido, mas ao mesmo tempo que eu tinha liberdade pra fazer... pra poder trabalhar, etc., eu tinha liberdade pra fazer outras coisas, já que tudo era escondido, né? Entendi. Tá. E nesse meio tempo... Você ficou sendo coroinha até que idade? Nossa, deixa eu ver. Você começou com quando e terminou com quando? Eu comecei com os 9 anos, eu acho. Então, na mesma altura do campeonato em que eu comecei a pecar, eu comecei a ser coroinha. Certo. Isso. Que foi a sua primeira experiência servindo. Isso. Foi, a minha primeira experiência servindo na igreja foi sendo coroinha. E você ia pra igreja desde... bebê? Sempre, mas assim... Que é o que você falou, quando você nasceu, a sua mãe... Isso, mas meio que por tradição. Tanto que minha mãe percebia, por exemplo, quando às vezes eu não queria ir na missa, porque eu já tinha consciência dessa questão dos pecados e tudo mais, minha mãe falava, você não vai pra missa hoje? Né? Eu falava, não mãe, eu não quero ir. Ela falou, vigia. Eu lembro que tem uma frase assim muito forte. A Isa, que fazia parte do pré-vocacional, ou do vocacional aqui com vocês... a Isa ia nas festas, né? Nessa época. A gente era louco, né? E aí, ok. Eu lembro que minha mãe chegou na Isa, assim, em uma festa e falou... Reza pela conversão do meu filho. Nossa, foi muito forte, assim, sabe? Tipo, muito Santa Mônica, assim, sabe? Minha mãe intercedeu muito, assim, por mim nesse sentido. E aí, eu lembro que nesse período aí, eu acho que eu fiquei coroinha até essa época que eu entrei no buffet. Então, dos 9 aos 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 anos. 7 anos como coroinha. Aí eu decidi sair do coroado e eu falei, se eu posso fingir que eu sou católico como coroinha, eu também posso fingir que eu sou católico como músico, né? E aí eu fui cantar no Ministério de Música e aí deturpei meu Ministério de Música. Eu fui coroinha dos 8 aos 15 e fui pra música... Sério? Doideira. Glória a Deus. Ai. E eu vivi essa mesma luta. Essa mesma luta. No sentido da sexualidade e tudo mais. Só não mergulhei tão fundo, tão novo. Isso entendi. Não. 4 anos, irmão? Mas vivi essa mesma luta. Não, mas eu não... não fez o que eu fiz, entendi. Não, tipo assim... Não. Ali brincando, beleza. Só que eu não... Eu não brincava, não. O meu negócio era sério. Pra ter a minha primeira vez de fato, não foi, tipo, logo depois. Entendi. Entendeu? Mas eu já tive acesso a essa realidade já numa época que não era pra ter tido. Entendi. Né? Mas depois não. Depois eu meio que... Não vou dizer normal, comum. Tornou comum. Comum conforme o que o mundo acredita. Na escola, tal, beijinho, não sei o quê. Beleza, né? Sim. Aí depois, um pouco mais velho, aí eu mergulhei. Aí só foi. Aí ferrou, Aí é tragédia. Mas eu vivi essa mesma luta. Eu tava ali no coroinha e tipo... Falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, velho? Nossa, sim. Não. Porque eu lembro que teve uma época, pra você ter noção de tão ruim que eu era, que... Essa parte é engraçada. Que eu fui expulso do Ministério de Música. Porque... Que beleza, hein? Linda a minha história, gente. Motivacional. Como ser expulso de um ministério. Vou te contar. Eu lembro que... Aí nessa época eu era coroinha e eu era do Ministério de Música ao mesmo tempo. Né? Enfim, o ativismo desde criança, certo. Né? Cara, um parêntese. Nessa época aí, eu fiz parte de todas as pastorais da paróquia. Todas. Menos ministro da Eucaristia. Meu Deus. Eu também não fui ministro. Mas teve convite. Até pro... Eu era, tipo, dos vicentinos, apostolado de oração. Eu era, tipo, a única criança lá no meio dos velhinhos. Imagina ele criancinha com cordãozinho vermelho. É isso, era isso. Era de todas. Tinha missa, que eu servia, era coroinha, e fazia leitura. Eu já também toquei e coroinha. Meu filho. Pera. Eu sentava na bateria de túnica e tal, sou feliz. Meu Deus. Aí ia lá no ofertório, ajudava tal, voltava. Mano. Aí fazia leitura doideira. também. Fazia. Fazia. Só faltou. Assim, faltou o padre. Chama ali o Gustavo.
Mas pior que é verdade. Então, tipo, eu fazia essas coisas, né? Então, eu lembro que eu tava no coroinha, eu era do coroado, e eu era também do Ministério de Música. E eu já achava muita coisa, né, nesse sentido. Mas eu lembro que, assim, nossa, no Ministério era eu e acho que mais 3 meninas e um outro menino que tocava e cantava. E aí eu lembro. O quê no ministério? Cantava? Eu cantava, isso. Tá. Péssimo, mas eu cantava. E aí o padre não gostava de mim, né? Ele falava que eu, como músico, era um ótimo acólito. Padre Clécio, sua bênção. Padre Clécio. Obrigado, viu, pelo elogio. Na bateria! Foi, exatamente. E aí eu lembro que, né, o padre veio, né, nesse sentido. E eu lembro que. Isso aqui é um detalhe muito legal. Porque quando o Padre Clécio chegou, eu ainda demorei 2 anos. Ele ficou, acho que 5 anos lá na paróquia, né? Mais ou menos? 5 anos. Isso na São Jorge. Isso. Eu lembro que quando ele entrou na paróquia, eu demorei muito, assim, pra entender a pregação dele, pra entender aquilo que ele dizia que era pecado, porque eu achava que ele era muito mais preconceituoso comigo, com a minha realidade, né? Do que me falando que aquilo era pecado, né? De certa forma. E eu falei, mano, ok. E aí, nesse período, né, de 2 anos, a gente teve esses atritos, assim, certo. De certa forma, né? E aí, ok. E aí eu fui cantar e ele falava, Rony, eu não gosto da sua voz, mas a gente tem que, né, tem que dar oportunidade pra todo mundo, né? Canta, né? Foi engraçado. E aí teve um dia que era um sábado, eu sempre queria cantar o Salmo, né? Eu sempre fui muito assim, né, de querer aparecer, etc. Louco, né? Certo. Isso dá muito todo trabalho. Todo mundo foge do Salmo. Né? E aí eu queria o Você Salmo. Queria. Eu queria o Salmo, né? Certo. Etc. Porque eu queria aparecer, eu queria fazer as pessoas falarem, vai lá! Entendeu, né? E etc. Ok. Tá e aí vendo? eu tinha toda a melodia pronta, e etc. E o Salmo, assim, era super de luto e eu queria fazer um negócio super animado, Animação. etc. Isso, ok. Até porque, então, nessa época, o grupo de oração já tinha começado, né, etc. Então, a minha referência era o Edson, né, nesse sentido. Eu falei, então, tudo eu vou fazer igual o Edson. Entendeu? Sem conversão na minha cabeça. Entendendo que pra fazer aquilo precisava ter conversão. Certo. Ok. Só que aí eu tentei fazer aquilo sem conversão. Deu ruim. Aí, eu lembro que eu queria cantar o Salmo e aí o pessoal não gostou da melodia do Salmo e aí falou que não ia ser legal e etc. E aí eu lembro que assim, eu falei, mano, era a época de Orkut ou era a época do Facebook já? Acho que Facebook já. Isso, aí no Facebook eu fiz um post assim, super... Desabafando. Assim, desabafando, etc. Tipo as pessoas de hoje em dia, né, carente? E aí, eu lembro que eu xinguei as meninas do ministério, assim, xinguei feio assim mesmo, sabe? Chamei uma menina de prostituta, pra você ter noção. Assim, eu sempre fui muito bocudo. E aí, ok, o padre viu o post, o padre ficou sabendo do post. Muito bom, compartilhou, Nossa. curtiu. Aí ele me chamou de canto, Printou. ele falou, Rony, então, né, você chamar a irmã do seu ministério disso e disso aqui, você fez um escândalo no coisa e ele me tirou. Assim, eu falo que foi a melhor decisão da história, foi ele ter me tirado, porque ele me colocou no meu lugar, né, e isso foi muito bom, porque eu entendi que pra entoar louvores, a primeira coisa que precisaria estar purificada era a minha boca, e pra minha boca estar purificada, meu coração precisava estar purificado, né, então... É importante a gente observar aqui, gente, que o propósito desse programa está sendo realizado graças a Deus. Porque aqui a gente está falando de 2 pessoas... Eu estava em todas as pastorais da igreja, gente. Isso vem para mostrar que o servir não tem nada a ver com santidade. Exato. Nada a ver. Agora, a intimidade aí sim. Porque eu não preciso nem te perguntar pra saber que você não rezava, pra saber que você não tinha intimidade, pra saber que o que você fazia era servir. E eu não vou esquecer, eu acho que eu falei no Fabiano, vou falar sempre que eu puder. Eu vi um dos bispos aí, que tão famosão aí agora, eu não vou lembrar o nome, é um desses bispos que tá voando agora. Ele falou, tudo que você faz sem vida de oração, mesmo que seja na igreja, é para você. Se não tem uma vida de oração por trás, é para você. E aí, o padre Vander, no nosso estudo bíblico, veio e ainda reforçou isso. Ele falou assim, eu comecei um trabalho na minha paróquia para mudar a postura dos meus paroquianos. Porque eu queria os meus paroquianos mais piedosos na missa, eu queria moldar as vestes deles. E aconteceu. Porém, a forma que Deus fez foi retirando todo mundo que participava lá e trazendo gente nova. Sim. Ele falou, hoje tem gente que anda 30 quilômetros para chegar na minha paróquia, mas vem. Mas se você for numa missa na minha paróquia, você vai ver uma missa como ela deve ser. Exato. E aí ele falou o seguinte, quando eu exortava os meus paroquianos, para que não fosse moralismo, existia por trás uma vida de penitência e de oração. Jejum e oração por trás. Exato.
daquelas exortações para os paroquianos. Então só veio reforçar isso. Exato. Não, gente, quem tá ali fazendo e acontecendo, não, e aquilo não quer dizer nada, gente. Não quer dizer nada. Se você quer saber se aquela pessoa deve ser uma referência para você ou não, vai atrás da vida de oração dela, vai atrás do dia a dia dela, vai atrás da intimidade dela com Deus. Não tenha como referência para definir aquela pessoa o servir dela, o tocar, o pregar. Ou os posts dela, os stories dela. Muito menos, meu Deus do céu. Então, esse início já vem ensinar isso daí pra gente. E eu acho que, eu lembro de você falando isso, Gu, eu lembro muito de uma pregação que eu acho que eu vi até no Mar de Deus, que o irmão dizia exatamente isso, aquela passagem, né, de que Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em segredo. Né? Ele fala que aquilo que a gente faz ali, naquele quarto em segredo, se assemelha àquilo que o casal faz. O casal só pode fazer isso que vocês fazem em segredo. O casal só pode se relacionar em segredo. Porque se você fizer isso em outro cômodo da casa ou fora de casa, isso aí é banalização, isso aí é prostituição. Sim. Ou seja, se eu quero conduzir um grupo de oração, se eu quero pregar sem ter falado com o meu amado no quarto antes, é prostituição e é escândalo. Caraca. O resto é show. Entendeu? Então, se eu quero evangelizar, se eu quero pegar um microfone, se eu quero fazer qualquer coisa sem antes ter me relacionado com o meu amado, é um show. É uma banalização e não vai produzir frutos nenhum. É isso.